Esse capítulo aqui, olha só, eu até coloquei o homem perante a geografia. O homem aqui é uma palavra redundante, né? Mas que significa o ser humano, pessoal. Não vamos achar que é o homem macho, não, tá? Mas é o termo que o Djalma Batista usava na época. Hoje ninguém escreve texto assim, o homem perante a geografia. Nós escrevemos o ser humano, né? A questão antropológica aí. E o desenvolvimento. Então, uma vez que eu estou sabendo que vocês estão vendo a tela, eu vou passando aqui para que a gente possa... Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, ó. Nosso livrinho. Eu acho que essa imagem ela é muito simbólica. É o verde atrás, aquilo pelo qual nós já falamos tanto, a paisagem, mais a teia, mais o rizoma, né? Quer dizer que é a complexidade que existe nessa paisagem. A primeira fala do texto é de Gilberto Freire, né? Quem não lembra, escreveu Casa Grande e Senzala, um clássico da história do Brasil. Vivemos num mundo que é crescentemente um só e irredutivelmente múltiplo, vário, diverso e em sua organização social e em sua vida cultural. Olha só o que se apresenta. Se eu pudesse traduzir essa frase, substituir melhor, por uma única palavra, a palavra seria complexidade. Vivemos num mundo que é um só, mas ao mesmo tempo irredutivelmente múltiplo, vário, diverso em sua organização social e vida cultural. Não, se a vida humana é assim, pessoal, por que é que nós vamos tratar a nossa especificidade, a nossa singularidade amazônica, como se ela fosse igual a todo mundo? Como se ela fosse em série, como eu falei ainda agora. Se o planeta Terra já carrega esse olhar múltiplo, né? Então, e aí, eu pego do texto aqui algumas falas para a gente fazer essa introdução ao texto do desenvolvimento. Todo mundo enxergando aí, né? Beleza? Sim, professor. Tudo bem. Sim. Então aqui está dizendo o seguinte: um modo incomum de compreender a Amazônia. Em vez de considerar a Amazônia segundo os tradicionais critérios da geografia física ou da geografia política nacional ou da continental, isso é marcante no texto de introdução. Djalma Batista prefere encará-la de um modo incomum, a saber, de acordo com o que ele chama, com o termo dele próprio, geografia humana, considerando a localização de seus habitantes. Vocês devem lembrar que na nossa aula eu disse, é do Djalma Batista que eu afirmo isso, né? A referência é ele. Já não existia na década de 70, e isso perdura, nenhum estado brasileiro que possui o interior tão distante da capital como o estado do Amazonas. Nem no Pará é assim. Porque você tem no Pará cidades que são verdadeiras metrópoles, né? Como Santarém, né? E outras cidades mais ali, que tem um desenvolvimento de interior muito maior do que do nosso estado. Os interiores que têm um grande desenvolvimento na nossa vamos colocar assim, ao redor da cidade de Manaus, são os interiores que justamente podemos ter acesso mais rapidamente e por estrada, né? Mas aqui o que Djalma Batista está colocando é que, analisando essa teia complexa que é o estado do Amazonas, nós vamos enfocar primeiramente não a condição geográfica física, mas o modo ou o local ou a condição que vivem essas pessoas lá. Por isso ele caracteriza 3 tipos de Amazônias. Isso é conceitual, pessoal. A primeira Amazônia,
Tem erro aqui de português, peço desculpa, foi na época que eu estava digitando rápido. Então nós temos aqui, qual é a chamada primeira Amazônia? É muito rápido isso aqui, tá? Vou só passar porque é introdução mesmo. Se quiserem interromper, interrompam. As cidades representativas da primeira Amazônia são Belém e Manaus, cada uma das suas características próprias. As diferenças na cidade da Interlândia, Belém, Manaus e Rio e São Paulo. Interlândia significa interior, né? Quer dizer, é o que eu acabei de afirmar. Nesse texto que tem a referência de que Belém e Manaus estão distantes, Manaus principalmente, do interior. Se você pegar o estado de São Paulo, então, vai ter municípios ali do interior de São Paulo que produzem uma economia fortíssima, tal qual a capital, né? Belém e Manaus não são paraísos. Há muitos problemas sociais e humanos. Ele já está apontando para o que vocês já sabem. A paisagem não é tudo. A imagem da Amazônia, verde, calma, paisagística, né? Não diz tudo. Existem problemas sociais e humanos profundos ali, há séculos. Esses problemas podem estar próximos de serem superados ou não. Eu vejo assim na fala do Djalma Batista um caráter, desculpe um termo aqui, mas vocês vão entender, um caráter um tanto que profético, porque ele está dizendo quais são os problemas, ele está apontando soluções, porque é um pesquisador de diversas áreas, ele, inclusive é dele o conceito de que nós não podemos estudar a Amazônia só com um viés, a gente precisa fazer interdisciplinaridades aí, né? Inclusive a psicologia é uma delas, né? O estudo da mente humana na Amazônia. Então, ele anuncia meio que, olha, se isso aqui não for um caminho razoável, e se não houverem outros caminhos razoáveis, daqui 40 anos vai estar acontecendo isso. Aí o Osaías interrompe a aula, insatisfeito, com algum sentido de razão na sua fala, para mostrar que profeticamente o Djalma Batista avisou sobre tudo isso. Do modo como o modus operandi governamental do nosso Estado continua, né, sendo estabelecido, o sistema de governo, a maneira. Eu estava lendo, na minha pesquisa, eu acessei relatórios anuais de governadores do Estado. Gente, não muda nada do que as falas dos últimos governadores do nosso Estado. É a mesma pegada, é o mesmo olhar positivista, é o mesmo olhar elitista, dominante. É impressionante como que existe um sistema que se estabelece no Estado, e seja ele qual for, que vai dar... Opa, alguém pediu aqui, eu tenho que sair aqui para permitir. Vamos lá. Então, esses problemas podem estar próximos de serem superados ou não. Ele dá uma dica lá nessa introdução. Eu não vou lá no texto, porque senão vou me demorar. A primeira Amazônia nós acabamos de apresentar. É a Amazônia da capital, das metrópoles. É a capital que ainda carrega problemas sociais e humanos. Essas cidades, elas não podem, tal como a paisagem verde, né, do interior, serem caracterizadas assim pela sua arquitetura, pelo seu Fausto, né, que ainda persiste aí historicamente falando, mas elas escondem problemas sociais e humanos profundos que estão nessa relação com a vida do interior ainda hoje. Eu falo para ele, gente, para um pouco, vai pesquisar a história, pega os discursos oficiais dos presidentes da República, pega os discursos oficiais dos governadores do estado, dos prefeitos, para um pouco, tá tudo disponível, veja qual é o tipo de fala, e como é passado, você consegue fazer a interpretação do desdobramento da fala, né? Quer dizer, o que veio a seguir, para saber se o que ele falou tinha algum sentido próprio para o bem comum da população, se trouxe realmente resolução de problemas que perduram há muito tempo, ou se foi mais do mesmo, né? Então, só vai fazer isso quem tem a acuidade, né? Quer dizer, a meticulosidade de ir atrás dos documentos, senão você fica embalado nas fake news de hoje, que tem gente que cai na mesma ladainha, mesmíssima. Na minha cabeça, gente, eu tenho que até desligar a televisão às vezes, porque
tem um sensor muito forte na minha cabeça, ele aciona rápido. A segunda Amazônia, eu vou ler aqui e quero ler uma referência só, bem rapidinho, para a gente não perder tanto tempo no texto. A segunda Amazônia, já que a primeira é a capital, a segunda Amazônia são as cidades do interior, em quaisquer níveis de desenvolvimento, não importa. As próximas de Manaus, as mais distantes, fronteiriças com outros países, não importa. O autor reconhece algum esforço dos governos em implantar marcos de infraestrutura básica, tá? E isso é reconhecido pelo padrão historiográfico que os governos do estado do Amazonas fizeram, e a palavra básica aí brilha na nossa mente, na nossa vista, né? Quer dizer, um padrão de estrutura para sair da condição absolutamente miserável, né, aquém de qualquer tipo de dignidade humana. Isso foi feito. Na página 113 diz: o passo mais avançado, o Djalma Batista vai bater nisso, parece exaustivamente, parece repetitivo. Adivinhe? Educação. Ele crê profundamente, e ele não é só crê, ele prova que a educação vai mudar a história do nosso estado. Eu peguei um texto aqui, porque ele está falando sobre a condição de vida, está aqui no slide, está falando sobre o quadro humano geral, é lastimável, na página 14, na segunda Amazônia. Isso aqui são perspectivas que não foram alteradas na edição nova de 2007, se eu não me engano, porque elas persistem no interior do estado. Ah, professor, isso é de 1979. Não. Se tivesse sido alterado esse quadro, a edição nova de 2007 já teria anunciado. E olha só o que diz: o povo em geral não tem condições econômicas para custear o fornecimento de água encanada, luz, telefone, nem para viajar de avião. Os ginásios, as unidades de saúde não têm professores e médicos, e o número suficiente, sobretudo. A gente está vendo isso agora nessa crise, né? Parece que o Covid migrou para lá para realmente definhar, para matar as pessoas que estão sob essa condição, que garantam pleno aproveitamento de sua atividade. E os agrônomos, e os assistentes sociais, e os economistas, até padres faltam. Mas quando você vê um plano como esse, né, desenvolvido aí a partir dos anos 2000, da Universidade do Estado do Amazonas, se espalhar para núcleos específicos da nossa região, é para a gente aplaudir, é para a gente agradecer, sabe? E a gente se interessar. Alguns desses, pelo exemplo, Manacapuru e Itacoatiara, eu estive participando de eventos. Quer dizer, é a universidade, o lugar da transformação. Tá aí, gente. Se houve alguma melhoria para a população do interior, foi porque a Universidade do Estado do Amazonas começou, e parece que isso aqui já está desatualizado. Tem que até verificar se não tem novos polos. Terceira e última Amazônia. Essa é mais cruel. Não é a Amazônia das sedes dos municípios. Essa é a grande área onde vive as pessoas, extrativistas, agricultores, pescadores, garimpeiros, todo esse universo de gente que está no campo. O paradoxo que eles têm com os donos de terra e dos negócios, a desagregação social, tá errado aqui, de uma imensa massa vivendo em condições subhumanas, embrutecida e aviltada. A população rural tem sido e continua a ser a grande enteada da Amazônia, sabe? Aqui o sentido próprio é pejorativo mesmo. Eu vou suportar isso aí, já que veio junto. É assim, né? Casou com a mulher que já tem filho e o menino é uma peste. Aí tu vai olhar e tem que suportar agora essa peste por causa que eu casei com a mulher. É mais ou menos. Essa população que vive no campo é vista dessa forma, como uma enteada. Essa frase é marcante para mim. Gente, eu não queria demorar nessa introdução, porque acho importantíssimo vocês terem esses marcos aqui conceituais de Amazônia. E o que fazer? Como salvar essa humanidade que apodrece no interior e se transfere para as capitais? A solução está na educação. A solução está na educação. É assim que ele termina o texto. Nosso texto do desenvolvimento, que é o texto assim, principal desse texto que eu postei, ele utiliza essa dinâmica para entender o desenvolvimento das 3 Amazônias, para falar do desenvolvimento e subdesenvolvimento no Brasil. Mas o nosso foco aqui inicial, nosso foco principal, melhor dizendo, inicial é do Brasil.
é a Amazônia, é a nossa região. E nós estamos aqui diante desse lema da educação, que lá na frente ele vai dizer aqui, ó, eu termino com isso aqui, ó. Essa pobreza generalizada, agravada pelo isolamento, tem raízes na ausência, pouca oportunidade ou má orientação da educação e consequentes, atenção psicólogos, subdesenvolvimento psicossocial e sociocultural. Essa é uma das partes emblemáticas desse texto do desenvolvimento, que demonstra o porquê alunos de psicologia estão estudando história da Amazônia, estão estudando povos da Amazônia. Tá aí, ó. Né? Quer dizer, esse é o agravamento da crise. Uma educação que é deficiente e mal orientada. Cria-se uma cadeia de fatores negativos de que resultam um alto índice de analfabetismo e semi-alfabetização. O próprio cidadão do interior, ele mesmo se vê como matuto, ele mesmo se subestima, ele mesmo traz um traço, de maneira geral, ele olha para a capital como lá tem gente mais instruída do que eu não sei. Então, quer dizer, existe uma coisa, um padrão mental, mais à frente, gente, leiam esse texto aqui. Subdesenvolvimento cultural. Essa é a frase, ó. Tudo leva, infelizmente, a baixos padrões mentais às comunidades amazônicas, especialmente do interior. Aqui esse parágrafo é bem interessante. Uma classe intelectual conformada e estacionária, com pequeníssima densidade no meio da população de baixo nível cultural, que nós já afirmamos aqui. Gente, essa questão de entender o padrão mental como sendo o fator principal do não desenvolvimento, percebe aí que não está nem falando de economia diretamente, está falando de educação em primeiro lugar. É isso que é importante a gente acreditar, né, no tópico. Eu anuncio esse texto, esse restante de texto aqui, e já falando para vocês que existe aí no texto uma máxima: decifra-me ou te devoro, bem interessante, que eu quero que vocês depois deem um feedback para mim.